Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui trazer para vocês uma apresentação que eu montei para contribuir com o evento Global Azure 2025 pela comunidade Azure Floripa. E o nome da apresentação está aqui na tela, é Impulsione seus estudos com a Cloud, explorando o poder da Azure para aprender na prática, tá? Então espero que vocês gostem dessa apresentação e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui no chat ou no comentário aqui do vídeo do YouTube, que eu ficarei muito feliz em dar essas respostas para vocês, beleza? Então, bora lá. Então, antes da gente começar aqui, para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Idesan Tomás. Hoje eu sou Microsoft MVP da categoria Azure. Sou arquiteto de soluções no Bradesco, né? Tenho mais de 10 anos de experiência na área de TI, venho da área de infraestrutura e nos últimos 6 anos, 6, 7 anos aí, venho trabalhando com cloud, né? Então tenho principalmente experiência com cloud Azure, mas também tenho um pouco de experiência ali com a cloud AWS, tá? Hoje eu tenho um canal no YouTube chamado IT Life Hacks, onde eu compartilho um pouco ali da minha experiência, um pouco dos meus conhecimentos, né? Faço alguns laboratórios, passo alguns conhecimentos sobre carreira, tecnologia ou cloud, né? Então, se você ainda não me segue lá no meu canal, te convido a acompanhar meus conteúdos, né? Me seguir lá, ativar o sininho, enfim, para você acompanhar esses tipos de conteúdos que eu compartilho, né? Sou um entusiasta de tecnologia, então, como um bom profissional de TI, gosto de explorar outros tipos de tecnologia, né? Estar sempre estudando, ou conhecendo, ou assistindo vídeos sobre outros tipos de tecnologia. E por último, também eu sou gamer, né? Então, nas minhas horas vagas, eu gosto de jogar um videogame, jogar com meu filho, com a minha esposa, com amigos. Então, gosto de aproveitar meu tempo livre para uma boa jogatina, beleza? Então, começando aqui a nossa apresentação, por que aprender na prática, né? Então aqui eu trouxe um dado muito interessante que fala um pouco sobre essa parte de aprendizagem, né? Então, segundo os estudos aqui da NLT, que é a National Training Laboratories, né? Ele mostra a pirâmide de aprendizagem, que mostra qual que é a porcentagem de aprendizagem que a gente tem por diversos meios, né? Então aqui eu trouxe uma representação, né, dessa pirâmide de aprendizagem e a gente pode observar que nós aprendemos 10% quando nós lemos, 20% quando nós ouvimos, 30% quando nós vemos e 75% quando nós praticamos. Mas além de todas essas partes aqui, nós aprendemos 90% quando nós ensinamos. Então isso daqui é muito interessante da gente observar quais são os níveis de aprendizagens que a gente tem em determinados métodos aqui, né? E uma outra dica que você também pode acabar combinando esses dois métodos, né? Então, dando um exemplo próprio meu, né? Eu não sou uma pessoa que sou muito boa em fazer leituras, né? Eu, por exemplo, em vez de ler um livro, eu gosto de escutar um audiobook. Eu consigo acabar retendo um pouco mais de informação quando eu estou ouvindo do que só lendo. Então, uma forma que eu utilizo para mesclar um pouco dessas formas de aprendizagens é quando tenho acesso ali a uma documentação que é um pouco mais extensa, eu não ficar só lendo, mas também ficar ouvindo. Então eu utilizo ali daquela feature do Microsoft Edge, né, no navegador, que é ler em voz alta. Então você tem acesso ali a todo o texto escrito, você ativa essa feature e ele vai começar a narrar o que está escrito ali para você. Então além de eu estar lendo, eu também estou escutando todo o texto, né? É uma forma de prender um pouco mais esse tipo de explicação para mim. Mas além disso, como eu mostrei aqui, a parte de ensino também é uma ótima forma de você aprender, porque quando você está lendo, né, uma documentação, você está ouvindo a documentação, você coloca isso em prática, aí você já sobe para 75% ali do seu nível de aprendizagem, e quando você compartilha esse tipo de conteúdo que você está aprendendo, você aumenta mais ainda, porque você vai ter todo o cuidado de preparar aquele material antes de ser compartilhado, então você vai estudar direito, né? Então é uma forma muito bacana também de você acabar aprendendo mais, que lendo, ouvindo, né? Vendo toda a parte ali sobre aquele conteúdo que você está aprendendo, colocando esse ensinamento em prática e além disso você ensinando outras pessoas, né? Criando um artigo num blog, criando um vídeo no YouTube e passando esse conhecimento adiante
né? Apesar desse conteúdo estar de repente no próprio YouTube, você pode passar de uma forma diferente que uma outra pessoa também goste mais do seu tipo de ensinamento do que de uma outra pessoa, tá? Então, uma ótima forma de você também aprender. Então, qual que é o objetivo aqui? Mostrar como o Azure pode ser um aliado nos estudos de tecnologia, tá? Então, isso daqui não é só no âmbito de cloud computing, mas no âmbito de outras tecnologias como um todo, tá? Então, a gente vai explorar um pouco mais, eu vou dar alguns exemplos para vocês. E antes da gente realmente começar essa nossa trilha de aprendizagem, né? O primeiro detalhe que eu quero passar para vocês aqui é a dica de você criar uma conta gratuita na Azure, tá? Então, com a conta gratuita você consegue fazer vários laboratórios, né? E essa daqui é a telinha do portal quando você pesquisa conta gratuita da Azure, Free Account Azure, né? Pesquisa lá no Google, pesquisa aí no seu navegador, você vai cair nessa tela aqui e clicando aqui nesse botãozinho verde, você vai entrar numa página onde você vai precisar passar o seu nome, passar o seu e-mail, passar o seu número de telefone, né? Para ele fazer a checagem ali de SMS e vai pedir também as informações do seu cartão de crédito. Normalmente você precisa usar um cartão de crédito internacional para conseguir fazer essa checagem e não é que ele vai gerar custo para você. Normalmente ele debita ali R$ 5 só para checar se o cartão de crédito ele é autêntico, né? Um cartão verdadeiro, e depois que ele faz essa checagem ele faz o estorno desse custo, né, que ele gerou ali. Então, uma vez que você vai lá, preenche todo esse formulário, né, e você realmente consegue ter acesso à sua conta gratuita, você vai conseguir acessar o portal da Azure e você vai ter acesso a $200 de crédito para você fazer o uso durante 30 dias. Então, como ele comentou aqui, né, você começa com esses $200, que dá em torno ali de R$ 1.200 para você fazer uso de vários recursos diferentes lá da Azure. Mas você também tem recursos que têm camadas gratuitas, né? Então, por exemplo, no App Service, né, você tem uma camada gratuita ali que você pode utilizar ele para não gerar custos no seu laboratório, né? E existem outros tipos de recursos também que têm essas camadas gratuitas que você pode estar utilizando ainda pelos próximos 12 meses, tá? Então, esses créditos funcionam durante os 30 dias. Se você gastar ou não depois dos 30 dias, ele zera a sua conta, mas ainda você consegue utilizar esses outros recursos na camada gratuita para continuar seus laboratórios, tá? E uma dica aqui muito importante é não utilizar recursos na camada gratuita no seu ambiente de produção, tá? Normalmente esses recursos na camada gratuita é justamente para você fazer o teste, entender um pouco de como que ele funciona, e normalmente ele não é coberto por SLA. Então, se der algum problema em produção, a Microsoft não se responsabiliza ali, não vai te dar um amparo comparado a um outro tipo de recurso que é da camada paga. Então, justamente para você utilizar ele só para laboratório, só para fazer testes mesmo, tá bom? Continuando aqui, quais são as dicas que eu dou para você fazer laboratórios práticos, tá? Então, a primeira dica aqui é o Microsoft Learn. Então, eu coloquei um print aqui do Microsoft Learn, né? E para quem não conhece, o Microsoft Learn é a documentação da Microsoft, não só para Azure, mas como para outras tecnologias da Microsoft também. Então, você consegue ver documentações ali do Windows, né? O Windows Server, de SQL Server também, enfim, de várias tecnologias. E lá no Microsoft Learn, além de você ver documentações, né, você também tem acesso a treinamentos e a laboratórios. Então, muitas vezes esses treinamentos e laboratórios também existem partes práticas que você consegue abrir diretamente ali pelo Microsoft Learn e treinar ali mesmo. De repente você nem precisa de uma conta gratuita para você fazer esses testes. O próprio Microsoft Learn te disponibiliza uma sandbox, né, que é um ambiente controlado, onde você consegue fazer exatamente as etapas que ele determina ali naquele laboratório, tá? Então é uma das formas que você pode utilizar aí para fazer laboratórios práticos, é o Microsoft Learn. Uma outra forma de você também aprender é utilizando o GitHub, né? Existem pessoas que publicam lá alguns laboratórios no GitHub que você pode ter acesso, né, a esses laboratórios e seguir alguns passos para você
construir esses laboratórios no seu ambiente. Mais uma dica que eu dou aqui também é justamente esse GitHub que eu passei aqui em cima, que é o Microsoft Learning, né? Então, um repositório lá do GitHub, onde você pode acessar esse repositório, e depois você vai ter outros repositórios que normalmente são voltados para certificações, né? Nesse caso aqui, de exemplo, é da certificação AZ104. E aqui você vê que tem vários laboratórios onde você pode seguir os passos a passos aqui para você executar alguns tipos de ações. Então, aprenda a gerenciar o Entra ID, né? Então você vai aprender, por exemplo, criar um usuário, criar grupos, colocar grupos nos usuários ali. Aliás, usuários nos grupos, né? Vai ter laboratórios de gerenciamento de subscriptions, gerenciamento de governança, implementando uma máquina virtual, implementando uma virtual network, né? Então você pode utilizar esses laboratórios também para você seguir esses passos e implementar no seu laboratório, por exemplo, ali da sua conta gratuita que você fez a criação, tá? E uma outra forma aqui que eu passo, que eu acho que é uma das uma das principais formas que você pode utilizar para criar esses laboratórios, é utilizando eventos, né? Sejam eventos presenciais, né? Os famosos ali workshops, que você vai presencial ali com um grupo de pessoas e vai ter uma pessoa passando todo esse treinamento para vocês, mas também os eventos online, né? Onde você vai ter de repente alguns dias ali para executar um laboratório, vai ter uma pessoa online ali passando todo o conteúdo, depois você vai ter vídeos onde você vai aprender a executar esses tipos de conteúdos, e você usa a sua conta gratuita ali para executar esses laboratórios, né? Então, uma ótima forma de você aprender, né, seguindo aqueles passos desse workshop ou desse laboratório, além de você ter o instrutor ali te dando algumas dicas, te dando um suporte para como você vai montar esses laboratórios, mas você vai ter outras pessoas para você compartilhar esse tipo de conteúdo, né? Outras pessoas que estão aprendendo ali, como você também, que de repente é uma coisa que você saiba, você consegue ajudar uma outra pessoa, ou é algo que você não saiba, outra pessoa vem lá e te ajuda também. Então é uma ótima forma de você aprender junto, tá? Aqui eu gosto de colocar um exemplo, um exemplo que são os eventos gratuitos da TFTech, né? Então a TFTech é uma das comunidades de cloud de Azure aqui do Brasil, que compartilham conteúdos, né? Fazem esses eventos montando ali um laboratório, passam esses conteúdos em live e também em vídeo, criam toda uma comunidade ali com um chat no WhatsApp, no Telegram, para as pessoas terem essa interação entre elas, e muitas vezes as pessoas vão interagindo para ajudar umas às outras e também receber ajuda nesses grupos, né? Então, um formato muito bacana que a TFTech cria esses tipos de laboratórios para as pessoas colocarem em prática, né, esses ensinamentos, e é muito bacana para você aprender a ajudar outras pessoas, receber ajuda também, colocando tudo isso em prática, tá? Bom, e seguindo aqui, né, agora que a gente tem um pouco mais de entendimento sobre essa parte de laboratórios, eu gostaria de dar alguns exemplos de laboratórios que a gente pode criar em diversas áreas diferentes, tá? Então, o primeiro tipo de laboratório que eu quero passar aqui são laboratórios de network. De repente você quer aprender um pouco mais sobre a parte de redes, né, de networking, né? Isso não só no âmbito de Microsoft Azure, mas no âmbito de redes como um todo, né? Você pode utilizar a Azure a seu favor e criar esses laboratórios diretamente lá na Azure. Então aqui, por exemplo, no nosso lado esquerdo aqui, a gente tem uma arquitetura que mostra vários componentes de redes diferentes que você pode utilizar para criar esse laboratório, tá? E aqui eu vou dar algumas dicas que você pode utilizar para criar esses laboratórios de redes. Então você pode criar topologias simples com múltiplas VMs, né? Então um exemplo aqui é a criação de VMs em zonas de disponibilidades diferentes, para entender como que funciona essa parte de zonas de disponibilidades, a parte de regiões também, né? Utilizando regiões diferentes aqui, né, para ter uma alta disponibilidade, né, criação de disaster recovery, né, configurar vários componentes de redes, né,
do lado da Azure, né? Então, criar NSG, utilização de IPFix, né? IP público, load balancer, virtual network, peering, route table, load balancer, application gateway. Então, você consegue utilizar vários recursos de redes diferentes e entender como que eles se conectam, né? Qual que é a função deles em cada uma dessas arquiteturas, né? Você pode também simular cenários do mundo real. Esse cenário aqui, por exemplo, é uma arquitetura muito utilizada por várias aplicações de missão crítica, né? Aplicações que precisam estar ligadas ali praticamente o tempo todo. E ela é muito utilizada, principalmente, por exemplo, imagina que você tem a sua aplicação que ela não pode parar, então você monta toda a estrutura dela em uma região, mas também monta a estrutura dela numa outra região. Que caso de você tenha uma falha na região primária, você consiga utilizar essa aplicação numa região secundária, tá? Então esse daqui é um exemplo de um cenário do mundo real que você pode pesquisar, né, na internet para montar esse tipo de cenário e fazer esse tipo de laboratório, né? Você pode também criar um cenário de hub spoke, né? Então, para quem não conhece, o hub spoke é um tipo de topologia de rede muito utilizado no ambiente de cloud, né? Onde o hub é uma VNet que você vai utilizar ela como uma VNet centralizadora e as spokes são as ramificações, são outras VNets onde você pode, por exemplo, criar uma VNet para colocar recursos de produção, uma outra VNet para recursos de homologação, e por aí vai, né? Ou cada VNet para um ambiente diferente, e o hub ele vai ser utilizado ali como uma VNet centralizadora conectando essas outras spokes, tá? Então é uma forma de você aprender também uma dessas topologias de rede que são muito utilizados no ambiente de cloud, né? E a última dica que eu quero passar aqui é a utilização do Azure Architecture Center, tá? O Azure Architecture Center é uma página da Microsoft onde você consegue ter acesso a várias arquiteturas de referência, tá? Então, esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês aqui do lado esquerdo é um dos desenhos de arquitetura de referência de uma arquitetura de rede de alta disponibilidade, né? Então, aqui a gente já consegue observar vários recursos de rede que a gente pode utilizar. Então, são VMs em zonas de disponibilidades diferentes, né? Zona 1, Zona 2, Zona 3. A gente vê as camadas aqui, né? Então, a gente tem a camada de VMs da parte de acesso web, a camada business, que vai estar aqui distribuído nessas VMs, uma camada de dados aqui, por exemplo, podem ser SQL servers. A gente tem um load balancer interno aqui, né, que vai estar fazendo a distribuição dessa carga entre essas VMs. Outro load balancer aqui. A gente tem um Azure Firewall, que também é um recurso de rede. A gente tem um Application Gateway, o AF do Application Gateway aqui também. A gente tem o Traffic Manager, tem o DNS para fazer a tradução da URL ali para IP, né? A gente tem aqui o Private DNS também para fazer uma tradução interna dos recursos de redes. Tem o DDoS Protection para fazer uma proteção de todos os recursos de redes ali contra ataques DDoS. A gente tem a segmentação aqui, né? A gente divide a nossa aplicação em duas regiões diferentes, justamente para ter essa alta disponibilidade, que se a região primária cair, ele vai ser balanceado a carga para a região secundária, né? Isso tudo configurado aqui no Traffic Manager, tá? Então são vários componentes de redes que você pode utilizar no seu laboratório, que você pode utilizar essas arquiteturas como base para montar os seus laboratórios de rede, tá? Depois eu vou deixar aqui nos comentários, no chat também, o link dessa arquitetura que vocês podem utilizar como referência para construir o laboratório de redes para vocês. Mas fora essa arquitetura, tem várias outras arquiteturas também lá que você pode aproveitar, e eu vou passar aqui outros também, tá? Então, agora imaginem laboratórios de DevOps, né? Imagina que você é um desenvolvedor que quer aprender um pouco mais sobre DevOps, ou é o cara da operação que também quer aprender um pouco mais sobre DevOps, só que quer criar seus laboratórios, né? Então aqui eu trouxe um exemplo de uma esteira CI/CD
que você pode construir ela utilizando o Azure DevOps e treinar toda essa parte de DevOps, né, as suas skills de DevOps, tá? Então, para quem não sabe, você pode fazer a criação de uma organização, né, que é como se fosse uma conta ali no Azure DevOps de forma gratuita. Então, até 5 contas dentro dessa organização você não tem custo, tá? Acima de 5 contas você começa a ter um custo ali por usuário, tá? Mas até 5 contas, né, você cria sua própria conta ali, seu próprio ambiente e você já consegue utilizar ela para criar toda a sua esteira de CI/CD. Então aqui nesse exemplo a gente tem uma arquitetura que também está lá no Architecture Center, né? E a gente pode observar que você meio que está fazendo o papel ali de um desenvolvedor. Aí você vai criar aqui um Azure Repos para você fazer, para você utilizar ele como repositório, né, de código para fazer todo o versionamento ali do seu código, né? Então você já vai estar aprendendo ali sobre a parte de versionamento de código. Você pode criar aqui uma esteira de CI, né, no Azure Pipelines, onde você configura que toda vez que você fazer alguma alteração ali nos seus códigos, né, ele vai gerar uma nova versão, vai gerar uma pull request, né, um PR aqui, né, uma pull request que vai ser lançar uma alteração do seu código para o seu repositório principal. E cada vez que você tem uma alteração no seu código, ele vai acionar essa esteira aqui e vai fazer um encapsulamento do seu código, né? Vai transformar aquele seu código num artefato. Aí você pode salvar esse artefato aqui no Artifacts, pode salvar isso, criar um zip do seu código, pode transformar isso numa imagem do Docker, né? Então existem várias formas de você fazer o uso disso. Você pode utilizar aqui o Azure DevOps para guardar as credenciais que vão ser utilizados aqui nessa esteira DevOps, e você pode também montar uma outra esteira aqui usando o Azure Pipelines, que é a esteira CD, que é Continuous Deployment, né? Então você faz a alteração do seu código, encapsula toda essa alteração em uma versão, por exemplo, de uma imagem Docker, e você vai utilizar essa esteira CD para você fazer o provisionamento dessa imagem Docker em vários dispositivos diferentes, que pode ser aqui um App Service, pode ser uma Virtual Machine, um Azure Power Platform, pode usar fazer o provisionamento num Kubernetes também, tá? E aqui você pode observar também que tem a parte de dividir em ambientes diferentes, né? Então primeiro você faz um provisionamento ali no ambiente de staging, né? Validou que está tudo funcionando ok ali, aí você aprova para fazer o provisionamento no ambiente de produção, tá? Fora outros recursos aqui de monitoramento que você pode monitorar todo o processamento dessa sua esteira e também como que está o comportamento da sua aplicação. Então esse daqui é um exemplo de um cenário de laboratório de DevOps que você pode montar no Azure DevOps, né? E isso daqui também é um exemplo de que está lá no Architecture Center, que você pode explorar um pouco mais. Eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em montar esse tipo de laboratório, tá? Bom, seguindo aqui, a gente também pode montar laboratório para a área de dados, né? Então aqui, nesse desenho aqui, a gente tem um exemplo de toda uma esteira de pipeline, onde a gente pode fazer o tratamento de dados, né? Desde a camada ali de data source, onde a gente vai fazer a ingestão desses dados, né? Então a gente pode fazer a ingestão desses dados de várias fontes diferentes, né, sejam da própria Azure ou sejam do nosso ambiente local. Depois dessa ingestão, a gente armazena aqui, por exemplo, nesse Data Lake Storage, né, toda essa ingestão que a gente fez. Tem também a parte aqui de storage no Azure Synapse Analytics, né? Então toda essa camada aqui de orquestração vai ser orquestrada aqui pelo Data Factory, né? A gente tem a camada aqui de análise, né? Então a gente fez a ingestão dessa fonte de dados, fez a orquestração desses dados aqui, passa por uma camada de análise desses dados, utilizando aqui o Analysis Service, tá? E por fim a gente pode demonstrar toda essa análise
na camada de visualização que a gente pode utilizar ali, como por exemplo o Power BI, tá? Então esse daqui é um exemplo de uma esteira onde a gente faz todo o tratamento, né? Faz a ingestão dos dados, tratamento, análise e depois disponibiliza esses dados para visualização. Então, se você é uma pessoa que está trabalhando com a parte de dados aí, um data engineer, um cientista de dados, tudo mais, você pode utilizar também lá no Architecture Center, né? Esse desenho aqui é lá do Architecture Center. Você também pode utilizar ele como exemplo para você criar os seus próprios laboratórios, né? Você pode utilizar o GitHub, por exemplo, lá da certificação DP100, e você também vai conseguir alguns laboratórios para você criar esses laboratórios e aprender um pouco mais na prática como utilizar esses tipos de recursos, tá? Então aqui um exemplo também que você pode montar para a parte de dados. E aqui, por fim, queria demonstrar também que você pode criar laboratórios da área de segurança, né? A área de segurança, normalmente, ela não é uma área onde você vai trabalhar de forma isolada. Normalmente, é uma área onde você vai aplicar features de segurança em outras áreas, né? Seja na área de redes, seja na área de dados, enfim, em outros tipos de áreas. E aqui é justamente um desses exemplos que eu quero trazer para vocês, tá? Então, estudando e criando laboratórios para a parte de segurança, a gente está aplicando segurança em laboratórios existentes, tá? Então, um exemplo que eu trago aqui é justamente aquela esteira DevOps, né, que a gente tinha criado. Aqui no caso é um outro exemplo, mas a gente utilizando de várias features de segurança para melhorar a parte de segurança dessa esteira DevOps. Então, por exemplo, a gente está utilizando aqui o Entra ID como a parte onde a gente vai fazer todo o controle de identidade nos nossos usuários, né, dos nossos desenvolvedores. Eles vão utilizar aqui o Visual Studio ou VS Code, né, para fazer toda a parte ali de codificação dos códigos das aplicações, né. A gente está utilizando aqui o GitHub para fazer o controle dos nossos repositórios, né. E nesse GitHub tem a feature key de GitHub Advanced Security, né? Aplicando segurança aqui na nossa camada de GitHub. A gente tem a parte de pull requests, então toda alteração que eu faça ali no meu código, ele não vai ser processado automaticamente, ele pode passar por uma aprovação, né? Então eu faço todas as alterações, só que é uma outra pessoa que vai validar o meu código, as minhas alterações, e vai aprovar ou não essas alterações antes de ser provisionado ali no meu ambiente main, tá? Aí a gente pode utilizar aqui o GitHub Actions para fazer toda a pipeline de CI/CD desse meu código, né? Então, como eu comentei aqui, ó, a gente está utilizando os gates, né, que seriam essas aprovações para fazer os deployments, né, dessas nossas alterações. A gente pode encapsular todo esse código, transformar ele numa imagem Docker e guardar esse container, né, aqui utilizando o container registry, que ele vai estar sendo suportado aqui por políticas do Azure, pelo Microsoft Defender também, fazendo avaliação desse container, né? A gente pode utilizar aqui o Key Vault para, como eu falei anteriormente, guardar os segredos que vão ser utilizados aqui ou no Kubernetes ou na nossa esteira DevOps, né? E uma vez provisionado esse ambiente ali no nosso Kubernetes aqui, a gente pode colocar mais algumas etapas de segurança, né? Então, uma camada aqui do OWASP, né, que vai fazer uma validação ali das principais vulnerabilidades conhecidas aí, para ver se o nosso código está em conformidade. Vai ter aqui o Microsoft Sentinel, também vai ter uma abordagem de segurança ali do nosso ambiente de cloud, usar políticas de network ali do nosso Kubernetes, também fazer todo o monitoramento do nosso Azure Kubernetes, né, e guardar toda essa parte de logs aqui utilizando o Log Analytics. Então observem que a gente está utilizando aqui uma esteira DevOps e está aplicando várias camadas de segurança durante essa esteira DevOps aqui, deixando ela mais segura.
Fora essas dicas que a gente observou aqui nesse laboratório, nessa arquitetura, outras dicas que eu dou é você utilizar o Azure Security Center, que ele vai ter uma visão de segurança da nossa camada de cloud, né? Então ele pode observar vários recursos diferentes, né? Várias políticas diferentes e mostrar um score para a gente de quanto que está nosso score de segurança do nosso ambiente de rede, né? A gente tem aqui também o Azure Advisor, que é como se fosse um conselheiro que pode te dar algumas dicas também de segurança em determinados recursos de redes, então é muito bacana de ser utilizado. A gente tem aqui o Defender for Cloud, né, que ele pode ser aplicado a vários recursos diferentes, então, por exemplo, o Defender for Cloud para VMs, tem o Defender for Cloud para Storage Account, que vai aplicar features de segurança a mais nesses tipos de recursos, né? E por último aqui, o DevSecOps, que é basicamente essa esteira DevOps que eu mostrei para vocês, com a camada de segurança implementada também. Então a gente, além de ver a parte de desenvolvimento e operações, a gente está adicionando a camada de segurança nessa nossa esteira aqui também, beleza? Bom, o que mais que a gente tem de conteúdo aqui? Algumas dicas para reduzir custos enquanto a gente está fazendo laboratórios, tá? Então, imaginando que nós temos ali a nossa conta gratuita da Azure, nós estamos fazendo nossos laboratórios, estamos provisionando vários tipos de recursos. Como que a gente faz para reduzir os custos utilizando esse laboratório, deixando mais espaço ali para criar vários laboratórios diferentes, né? Naqueles $200 que a gente recebe. Então a primeira dica aqui é utilizar os tiers gratuitos. Então, de repente você vai fazer a criação de um app service, você não precisa fazer a criação de um app service já na camada standard, premium, né? Você pode tentar utilizar a camada gratuita. Lógico que determinados laboratórios de repente precisem de uma camada paga para você fazer determinados tipos de laboratórios. Aí, quando você não consegue encaixar um recurso nessa camada gratuita, o recurso de repente não tem essa camada gratuita, uma segunda dica aqui é você desligar ou excluir depois de testar esses laboratórios, né? Então você pode montar aquele seu laboratório, fazer a configuração de todos os recursos, de todo aquele seu ambiente, testou, viu como ele funciona, né? Você vai lá, desliga se o recurso possibilitar esse tipo de você desligar o recurso enquanto não está utilizando, ou excluir o recurso depois que você fizer o laboratório para você diminuir esse custo, né? Não deixar o recurso lá provisionado gerando custo enquanto você não está utilizando. Uma outra dica aqui é você utilizar o Terraform. Então, o Terraform, para quem não conhece, é você utilizar de infraestrutura como código para fazer o provisionamento dos seus recursos na Azure, tá? E você pode, por exemplo, eu vou criar um laboratório utilizando determinados recursos. Você cria esses recursos ali utilizando infraestrutura como código, você faz o deploy desses recursos e quando você não estiver utilizando, você faz o destroy dele, né? Você usa o comando terraform destroy para excluir todo esse seu ambiente. Então você preparou todo o seu ambiente, está utilizando ele ali, hoje não vou utilizar mais, você destrói esse ambiente e depois reconstrói ele novamente quando você for utilizar. Então é uma estratégia que você pode utilizar também para criar e destruir seu ambiente utilizando infraestrutura como código. Além de você também estar aprendendo infraestrutura como código durante esse processo. Uma outra dica é você utilizar alertas de orçamento. Então na Azure você consegue criar esses alertas para você ter um controle maior de como que tá os seus custos, né? Então você provisionou alguns recursos, você vai ter um forecast ali que é uma previsão de quanto vai ser esses custos em determinado tempo, né? Só que conforme você vai criando, esse custo vai aumentando, né? E se deixar esses recursos provisionados, os seus créditos vão acabar mais rápido também. Então você consegue criar alertas para você não ser pego desprevenido e seus créditos acabarem antes do esperado, tá? E uma última dica aqui, que é a utilização do Azure Dev Test Labs, tá? Então, nesse caso aqui ele não se enquadra na conta gratuita, tá? Mas imaginando que a sua empresa tem um contrato EA, que é um contrato Enterprise Agreement,
com a Microsoft. Então a sua empresa ela tem a possibilidade de fazer a criação dessas contas DevTest Lab. E como que elas funcionam, né? Quando você tem esse contrato EA, você consegue criar as suas contas normais ali, né? Uma conta Pay as you go na Azure, mas você também pode criar essas contas DevTest Lab. E qual que é a diferença? Imagina que numa conta normal, você faz o provisionamento de uma VM e essa VM tem ali o custo mensal de R$ 200, por exemplo, né? Só que numa conta DevTest Lab, essa mesma VM vai ter um custo ali de R$ 120, né? Então, basicamente, a diferença dela é que ela dá um custo reduzido, né, para alguns tipos de recursos, para você utilizar justamente para laboratórios. Então, numa empresa, normalmente essas contas são utilizadas para serem criadas em sandbox, para ser criadas ali para teste de POC, né, para ter um custo menor do que utilizar a conta normal, tá? Então, essas são algumas dicas para você reduzir os custos utilizando aí a Azure. Outras dicas que eu queria passar aqui para vocês é referente a planos de estudos, né? Não adianta nada a gente começar a estudar, a gente começar a fazer os laboratórios se a gente não tem um planejamento. Então, eu queria passar algumas dicas aqui para melhorar essa parte de planos de estudos, tá? Então, a primeira dica que eu quero passar aqui é você criar uma trilha de estudos. Então, imagina que você quer alcançar o título ali de arquiteto Azure, né? Então, quer estudar para se transformar em um arquiteto Azure. Então, por exemplo, você cria uma trilha de estudos para estudar as certificações AZ900, que é Fundamentals, AZ104, que é Azure Administrator, e AZ305, que é Azure Architecture, né? Então, você cria essas trilhas de estudos e, além dessas trilhas de estudos de certificações, é bom você também criar uma trilha de estudos para cada uma dessas certificações. Então, eu sei que eu quero estudar a certificação AZ900, então eu vou criar um plano de estudos para essa certificação. Então, lá, por exemplo, nessas provas da Microsoft, ela dá uma ementa, né, do que vai cair nessas provas para justamente você criar um planejamento e fazer os seus estudos, né? Uma outra dica, por exemplo, no caso da TFTech, né, que é a comunidade que eu comentei, onde você consegue aprender várias certificações e vários conteúdos diferentes, eles disponibilizam uma planilha de estudos que você pode utilizar como um planejamento para fazer os seus estudos e ir marcando lá se você estudou determinado tema, né? Então é uma ótima forma de você planejar todos esses seus estudos, tá? A segunda dica aqui é definir metas semanais. Por que não metas diárias ou, enfim, metas mensais, né? Aqui a minha dica é você montar um planejamento semanal, porque você vai conseguir estruturar melhor a sua semana, conciliando com o seu momento de trabalho e o seu momento de lazer também em casa, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero colocar na minha meta semanal que eu vou estudar 2 horas diárias durante 3 dias. Então, eu vou estudar ao todo 6 horas. E quais vão ser os dias que eu vou estudar? Aí vai ser normalmente da sua escolha. Você pode utilizar segunda, quarta e sexta, né? Deixando um intervalo entre esses dias da semana para você descansar, ou enfim, estudar algum outro tipo de conteúdo, ou tirar um dia de descanso mesmo, né? Deixar o fim de semana para descansar também. Ah, não, quero estudar na segunda, na quarta e no domingo, né? Enfim, você fazer o seu planejamento semanal, mas mais importante é nesse planejamento você colocar uma meta que realmente você consiga seguir, né? Não adianta você falar que eu quero estudar todos os dias da semana, então vou estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 1 hora por dia. Aí você começa na segunda, na terça você vai estar meio que indisposto, aí na quarta você estuda, na quinta você estuda, na sexta você não estuda, enfim.
é legal você criar a sua meta que você realmente vai conseguir seguir. E principalmente você se planejar para conseguir executar essa meta. Por exemplo, se você colocar que você vai estudar no domingo, é legal você guardar o seu sábado para você não sair. Por exemplo, você vai para um churrasco, vai tomar uma cervejinha ali, só que no domingo você vai estar um pouco ali de ressaca, você não vai conseguir estudar direito, né? Então é legal. Se eu sei que eu vou estudar no domingo, eu vou guardar o sábado para eu descansar, ter um sono de qualidade ali e deixar o domingo para eu estar 100%, né? 100% com o meu foco, com a atenção, preparado para realmente estudar e ter um estudo mais efetivo. A mesma coisa na semana. Ah, eu vou estudar numa segunda-feira, é, só que, por exemplo, na segunda-feira eu trabalhei presencial lá no meu trabalho. Aí você já chega cansado e não vai ter o ânimo ali para estudar mais em casa, né? Então, se eu sei que eu trabalho presencial na terça e na quinta, eu vou deixar segunda, quarta e sexta para eu me dedicar nos estudos, porque eu vou trabalhar home office. Eu posso terminar o meu trabalho, já engatar ali nos estudos, terminou os estudos, você já está em casa, já está tranquilo, já pode ter até um pouco mais de lazer, tá? Então, é mais ou menos essa ideia de você definir as suas metas semanais, tá? E aí depois você vai regulando, né? Eu consegui estudar 3 dias a semana, consigo estudar 4. Você tenta, se não conseguir, você volta, se conseguir, você vai aumentando, aí fica no seu planejamento. Próxima dica aqui é você preparar o seu ambiente de estudos, né? Não adianta nada você, por exemplo, tá no seu dia de estudo ali, numa segunda-feira, você pegar o seu notebook ou o seu celular para estudar, sentar no sofá da sala enquanto seu filho está assistindo desenho ou a sua esposa está assistindo um filme, uma série, e você querer estudar naquele mesmo ambiente. Você vai começar a estudar e de determinado momento você vai estar assistindo um dorama, vai estar assistindo uma série, um filme e você já perdeu todo o seu raciocínio ali dos estudos. Então o ideal é você preparar o seu ambiente para você ter um foco total naquilo que você está estudando. Então ir estudar no quarto, por exemplo, onde você vai estar isolado, ou você preparar um escritório na sua casa, um ambiente isolado onde você vai estar podendo estudar efetivamente. Se a sua casa, por exemplo, só tem a sua sala para você estudar, então você pode preparar esse ambiente de estudo em determinados horários onde você não vai ter algum familiar seu ou outras pessoas atrapalhando. Então, no meu caso aqui, eu uso o horário da noite, quando o pessoal aqui está dormindo, para eu estudar, que daí eu coloco o fone, fico com foco total ali nos estudos, né? Não vou ter ninguém me atrapalhando. Ou uso o horário da manhã, por exemplo, que é quando meu filho está na escola. Então, você pensar nessas estratégias para você conseguir preparar o seu ambiente e conseguir estudar de uma forma mais efetiva, né? Com foco total. Uma outra dica que eu passo aqui é você documentar esses seus laboratórios, esses seus estudos, né? Então, de repente você está estudando sobre cloud, fazendo o provisionamento de alguns recursos, você pode utilizar ferramentas de arquitetura, né? De desenhos de arquitetura, como o Draw.io, para você fazer a documentação desses estudos, fazer o desenho da arquitetura que você está montando. Não só seguir o desenho que você pega lá no Architecture Center, né? Você montar as suas próprias arquiteturas, que isso é uma forma de você documentar o que você está estudando e também você criar insights, né? Você criar os seus próprios desenhos, melhorar as suas skills em documentação, que vai ser utilizado muito nas suas atividades de trabalho. Tá? E além disso, você pode pegar esses desenhos e publicar lá no LinkedIn, mostrar o que você realmente está estudando, né? Então você documenta esses laboratórios, faz uma publicação, posta a imagem ali da arquitetura que você está fazendo. É uma forma de você compartilhar um pouco dos laboratórios que você está fazendo, tá? Outra dica aqui é o foco nos estudos. Eu mesmo já perdi muitas vezes o foco quando eu fui estudar em ambientes que não era como o meu planejado, né?
Então não adianta nada você pegar um fim de semana para você estudar durante um churrasco em família. Estudar é quando você está na casa de um familiar, né? Na casa da sua mãe, dos seus pais, dos seus irmãos, onde é um ambiente que o pessoal, pô, não tiver muito tempo ali, quer ficar conversando com você, você não vai conseguir estudar. Então é legal você pegar essas dicas e você ter o foco de você realmente focar nos seus estudos, preparar o ambiente, preparar metas semanais, trilhas ali para você realmente ter foco e colocar as caras e realmente estudar, né? Outra coisa que eu gosto de colocar aqui como dica é a parte de gamificação. Não adianta, você pode utilizar da gamificação, que muitas plataformas utilizam, para se motivar a continuar estudando. Então, uma forma de você gamificar é, por exemplo, eu vou colocar que a minha meta semanal é 6 horas semanais. Eu vou estudar 2 horas na segunda, 2 horas na quarta e 2 horas na sexta. E se eu completar essas 6 horas semanais, eu vou receber uma bonificação. Aí você pode colocar alguma coisa, né? Pô, completei essas 6 horas de estudos, pô, então eu vou me gratificar pedindo uma pizza no fim de semana. Se eu não completar essas 6 horas, eu não vou pedir uma pizza. Isso daí pode ser uma motivador para você completar os seus estudos. Ah, completei essas 6 horas de estudos, vou pedir um lanche, vou fazer um churrasco, vou visitar um parque. Então é uma forma de você criar metas e quando você atingir essas metas você se auto-beneficiar, né? Comprar essas coisas para ter um prazer ali é uma forma de você criar um prazer instantâneo quando você está estudando e não só ficar naquela parte de só estudar e ver que o benefício vai ser só lá a longo prazo, tá? Então é uma forma de você também se automotivar nos seus estudos. E por fim aqui eu gostaria de dar as dicas de você compartilhar tudo que você está fazendo, tá? Quando você compartilha tudo que você está fazendo, você está melhorando todo o seu portfólio, todas as suas skills e mostrando para as outras pessoas o que você está fazendo, o que você está estudando, tá? Então a primeira dica aqui dessa sessão de compartilhe é você mostrar os seus estudos. Então você está aprendendo a fazer o provisionamento de uma VM Windows, você vai lá, cria um desenho de arquitetura, mostra como que ela se encaixa ali numa arquitetura, dentro de uma VNet, dentro de um Resource Group, como que ela se comunica com uma outra VM, né? Montar tudo isso num desenho, você vai lá, cria uma publicação no LinkedIn mostrando essa arquitetura, uma foto dessa arquitetura, explicando lá nessa publicação como que você fez esse laboratório, se você seguiu algum laboratório, por exemplo, lá do Microsoft Learn, de uma outra documentação, do GitHub, você coloca o link lá, é uma forma de você mostrar como que você está estudando, né? Isso além de você receber feedback de outras pessoas sobre aquilo que você está estudando, você pode acabar estudando o mesmo assunto que uma outra pessoa, já fazer um amigo da comunidade para vocês estudarem juntos. É uma forma de vocês compartilharem esses tipos de conhecimento. A segunda dica que é você criar o seu portfólio, né? Então, além de você utilizar o LinkedIn para compartilhar esses conhecimentos que você está adquirindo, você pode criar outros conteúdos de portfólio. Então, você pode criar um blog seu. No caso de desenvolvedores, você pode criar um GitHub seu, onde você vai publicar ali os códigos que você está criando, né? As automações que você está criando, né? Você pode criar um canal do YouTube para publicar esses laboratórios que você está fazendo, criar a gravação ali do laboratório que você está fazendo, mostrar os benefícios que você está fazendo, mostrar também os erros que você está encontrando durante o caminho. De repente é um tipo de conteúdo que você está compartilhando que pode ajudar outras pessoas, né? E isso daqui intercala também com essa outra dica que é compartilhar ajuda a fixar. Então, quando você está estudando, você está criando as suas publicações, está criando o seu repositório no GitHub, você também pode utilizar de blogs, de canal de YouTube, de outras formas de você compartilhar esse conhecimento e mostrar também para as pessoas o que você está estudando, mas também ajudar outras pessoas
em determinadas dúvidas que elas tenham, né? Um exemplo que eu dou aqui é um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal do YouTube, que foi um vídeo fazendo a integração do Entra ID com o AWS Identity Manager da AWS, basicamente mostrando como acessar a AWS utilizando as contas que eu tenho lá no meu Entra ID. É algo que eu precisava fazer a implementação em um cliente lá da empresa que eu estava trabalhando, né? Eu procurei esse tipo de conteúdo na internet, no YouTube, por exemplo. Não achei conteúdo que me ensinasse a fazer esse tipo de laboratório, né? Eu falei, pô, por que não por que não eu criar esse tipo de conteúdo? Se eu tô procurando esse conteúdo e não tô achando, com certeza outras pessoas devem estar procurando esse tipo de conteúdo também. Então foi um dos primeiros conteúdos que eu criei no meu canal. Fiz todo o processo lá explicando que eu tinha um Entra ID com as contas de usuários, tinha o meu ambiente de AWS, fiz a sincronização ali dos dois ambientes, né? Depois fiz o login na minha AWS utilizando as contas da Azure, né? Demonstrei tudo isso no vídeo e até hoje é um dos vídeos mais assistidos do meu canal. Vejo muitas pessoas comentando, falando que ajudou bastante elas, né, nas atividades. Então é uma forma de você também fixar esse tipo de conhecimento que você tenha, criando esses laboratórios e mostrando isso da sua perspectiva. De repente você está fazendo um laboratório que é algo que tem milhares de outros vídeos, mas aquele formato que você está mostrando é um formato que seja mais amigável para determinadas pessoas. Então, por mais que existam outros vídeos, faça o seu tipo de conteúdo da sua forma. De repente é um formato que outras pessoas também gostariam de estar acompanhando, tá? E por último aqui é criar uma rotina de publicações para mostrar a sua evolução. Então, o LinkedIn ele tem uma feature muito bacana que é você programar publicações, né? Então, uma dica que eu dou aqui é você, por exemplo, em determinada semana você está aprendendo ali a montar um laboratório sobre rede HubSpot, né? Então você vai lá, cria o seu desenho de arquitetura, faz as configurações ali do seu laboratório. Aí você pode gravar, pode documentar isso no seu GitHub, você pode documentar isso numa publicação de um blog, né? E você pega tudo isso que você está estudando, você cria uma publicação no seu LinkedIn e deixa programado para ser publicado na próxima semana. Então, enquanto você está estudando ali, você está criando esses artefatos, você está criando essa imagem, essa documentação do que você está estudando. Você pode criar o seu vídeo também e depois deixar isso programado para ser publicado na semana seguinte ou daqui 3 dias, né? Então essa é uma forma de você ir mostrando a sua evolução do que você está estudando. E nisso você, claro, você vai estar publicando, você pode, por exemplo, aqui utilizar hashtags para demonstrar essa sua evolução, né? Então tem muitos programas que existem aí pela internet, onde você está fazendo um tipo de estudo ali e você utiliza uma hashtag para publicar e compartilhar esse tipo de conteúdo daquele programa que você está estudando, né? Então é muito bacana quando você cria essa rotina de estudos, mas também uma rotina de publicações que acaba fortalecendo ainda mais a sua imagem ali no seu LinkedIn, tá? Além dessas dicas aqui, inclusive essa imagem que está aqui na tela é a capa de uma série que eu criei no meu canal, né? Que se chama LinkedIn Pro. Você pode conferir lá no meu canal também para você ter outros tipos de dicas para você turbinar o seu LinkedIn. Então, como você mudar a sua foto de perfil, criar uma foto de perfil personalizada, colocar um banner bacana, montar ali o seu a sua parte de resumo, né? Montar a parte das suas experiências profissionais, dicas de publicações, de artigos também. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa parte de dicas do LinkedIn, você pode conferir lá no meu canal também. Eu vou deixar o link aqui nos comentários caso você tenha vontade de assistir essa série também. Beleza? Então, galera,
que eu queria passar para vocês é isso. Muito obrigado pela sua atenção, por ter ficado até aqui nesse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido de muita valia aí para o seu aprendizado, né? Espero que você siga essas dicas para melhorar o seu tipo de aprendizagem, utilizar a Azure para turbinar os seus laboratórios práticos, né? Colocar em prática o que você está aprendendo. E é claro, todo esse conteúdo que eu passei aqui, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, pode deixar aqui no chat, que eu vou estar respondendo. E principalmente, se você quiser também entrar em contato comigo, você pode mandar uma mensagem lá no LinkedIn, que eu vou estar super disposto a ajudar vocês a montar um planejamento, a dar algumas dicas do que eu utilizo no meu dia a dia de estudo, dar algumas dicas do que você pode fazer também para melhorar as suas skills de aprendizagem. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.